A gente vai falar sobre esse assunto, gente. Hoje eu vou receber aqui um médico oncologista que vai falar sobre tudo que está sendo feito nesse mês, esse mês de agosto branco, que é um mês de alerta para essa doença, porque a gente precisa passar por exames, fazer exames de rotina, tem sintomas que são alertas importantes sobre essa doença. Sobre tudo isso a gente vai conversar com ele. Dr. Rodrigo Kraft Rovere. Está na tela? Muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, doutor Rodrigo. Muito bom dia, eu que agradeço o convite para estar aqui conversando a respeito de câncer de pulmão com vocês. A questão dos exames preventivos e dos diagnósticos precoces. O nosso estado está preparado? Temos exames, temos referência para esse tipo de exames para os nossos pacientes? Sim, sem dúvida, né? A gente tem algumas estratégias para pacientes com neoplasia de pulmão para serem detectados precocemente e principalmente para rastreio, que já está comprovado que diminui a mortalidade para aqueles pacientes de alto risco, ou seja, aqueles pacientes têm uma carga tabágica mais elevada. Além disso, né, é importante da gente conversar nesse dia de hoje aqui, aproveitando o ensejo do Agosto Branco, né, um mês de conscientização para o câncer de pulmão, sobre efeitos ou sintomas, melhor dizendo, de pacientes que porventura comecem a ter para que se faça o diagnóstico precoce dessa doença. Quais são eles, por exemplo? São, de certo modo, são sintomas que são bastante inespecíficos, né, mas que devem levar o paciente a imediatamente procurar um atendimento médico, seja do pneumologista, do clínico geral, ou mesmo do oncologista, né. Via de regra, aqueles que são mais comuns são para efeitos como tosse, né, uma tosse seca, eventualmente sangue, perda de peso inexplicado e uma falta de apetite. Isso é extremamente comum, além de dor torácica. Dor no peito, digamos assim. E aí, o que a pessoa faz? Procura um posto de saúde? Qual é o primeiro passo? Como é que deve ser esse encaminhamento? O primeiro passo é procurar ajuda médica, tá? Então, assim, principalmente aquele paciente de alto risco, que eventualmente fuma já há vários anos, tem que procurar um médico. Se o paciente... O ideal seria procurar um posto de saúde. Se o paciente, porventura, tem acesso à medicina por plano de saúde, acho que já pode procurar direto um pneumologista, porque tem um acesso um pouco mais facilitado em relação a isso. Passar os seus sintomas, passar a sua história tabágica, que isso aí certamente vai contribuir a um diagnóstico mais preciso. É sempre bom lembrar que esses sintomas que eu citei aqui, eles não são exclusivos de câncer de pulmão, tá? Então, assim, não necessariamente alguém que está sentindo isso é alguém que vai desenvolver ou que tem essa doença. Mas sim, são sinais de alerta para que a gente possa diagnosticar de uma maneira mais precoce. E todo tumor, via de regra, quando diagnosticado de maneira mais precoce, ele é um tumor que tem uma chance maior de sucesso no tratamento. Câncer de pulmão é o segundo que mais mata, né? Pede para o câncer de pele, é isso? Ele atualmente é o segundo que mais mata, né? E tem alguns dados alarmantes, principalmente aqui do nosso estado. Quando a gente tem todos os dados que vêm do INCA, né, a gente ainda acredita que sejam subnotificados, ou seja, seja mais do que isso ainda. Então, a gente provavelmente vai ter, nesse ano de 2021, algo entre 1.500 e 2.000 novos casos, só aqui no estado de Santa Catarina, de neoplasia de pulmão identificada. Outro dado bastante triste a respeito da neoplasia de pulmão é que mais ou menos entre 60% e 80% deles já são diagnosticados de maneira avançada, onde a taxa de cura ela é bem mais reduzida, né? Então, por isso que é importante a gente sempre ter em mente esses sintomas que a gente conversou agora, para que se busque o atendimento mais precoce possível. E a pandemia deve ter complicado também essa situação toda, né? Porque eu tenho conversado com bastante médicos que têm relatado o fato de que as pessoas, infelizmente, deixaram de fazer os exames preventivos em função de tudo isso que a gente está vivendo, até entendível, né? Porque a orientação fica em casa, fica em casa, fica em casa, a pessoa acaba ficando em casa e não vai nem fazer os exames. Então, com certeza, a pandemia ainda complicou mais ainda o meio de campo, né? Não, sem dúvida, né? No geral, a pandemia atrapalhou todo e qualquer outro serviço médico, né? De rastreamento, principalmente. Por outro lado, é claro que isso não é uma coisa positiva, mas por outro lado, como aumentou muito a taxa de pacientes fazendo imagem, né, por questão de Covid ou suspeita de Covid, eu tenho pelo menos 2 ou 3 pacientes que diagnosticaram câncer de pulmão em estágio inicial quando fizeram uma tomografia por conta do Covid. Então, especificamente do câncer de pulmão, eu até acredito que o impacto tenha sido menor do que de outras doenças.
E o que o senhor tem percebido? Quem é que está fumando mais, homens ou mulheres? Infelizmente, né, até estava conversando isso com outra pessoa, infelizmente, o tabagismo há muitas décadas, na verdade, né, já é conhecido como o principal fator de risco para o câncer de pulmão. E desde que ele foi conhecido como tal, ele segue sendo, ou seja, embora a gente tenha algumas políticas de redução de tabagismo que são extremamente favoráveis aqui no Brasil, ainda estão longe de serem ideais. A gente acaba vendo um misto, né? Tanto homens quanto mulheres fumando, e não raro, eu seria capaz de dizer que talvez não todos os dias, mas certamente toda semana nos procura um paciente com história tabágica pesada e um diagnóstico recente de câncer de pulmão. Por isso que é sempre importante da gente estar frisando que o primeiro passo para a redução de risco de uma neoplasia de pulmão, embora ele realmente não seja o único, mas é a cessação do tabagismo. Mas não é fácil. Agora há pouco a gente Não é está... fácil. A gente está colocando, doutor Rodrigo, nosso SC no ar, todo dia tem uma enquete, um convite de participação para o telespectador. E antes de começar o nosso bate-papo, eu não sei se o senhor estava ouvindo já, mas eu li, o senhor viu ali que eu li algumas mensagens e um telespectador disse, eu sei que está errado, eu sei, mas eu sou ansioso, eu fumo, é difícil parar, e a gente sabe que é difícil parar mesmo, né? Mas, enfim... Verdade. O senhor falou que o Estado tem bons planos para ajudar, tem bons programas de estímulo a quem quer parar? Exatamente, isso existe, né? Existem alguns programas, normalmente conduzidos por pneumologistas, a maior parte dos que eu conheço são conduzidos por pneumologistas, onde existe, sim, uma espécie de um protocolo para que o paciente possa parar de fumar, né? Incluso com auxílio de medicação, onde a taxa de sucesso de cessação de tabagismo ela é muito mais alta, né? Então, todo paciente que tem desejo de parar de fumar deve procurar um pneumologista para que isso aí seja posto em prática. Ou seja, é difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Longe de ser impossível. Valeu, doutor Rodrigo. Importante ter o senhor hoje aqui com a gente, nesse mês de alerta com relação a essa doença. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia, uma ótima semana. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, né? Eu tenho um Instagram que volta e meia eu posto algumas dicas, é rodrigo.oncologia, se alguém quiser seguir é aberto, e agradeço o convite aqui mais uma vez. Boa semana para todo mundo. A gente que agradece, até uma próxima oportunidade, ótimo dia.